Vamos então à segunda parte da aula, com o nosso terceiro conto. Se vocês quiserem anotar, ele saiu na Gazeta de Notícias, dia 17 de 3 de 1883. 17 de 3 de 1883. E foi publicado na coletânea Histórias Sem Data, em 1884. Eu diria que, grosso modo, a gente pode dividir a produção do Machado em dois momentos. Um primeiro momento, que corresponde a esse que ele está escrevendo basicamente para o Jornal das Famílias, em que ele escreve para a aristocracia, né? Se mirar no espelho, basicamente. As tramas, a vida, os desejos, as aflições dos mocinhos e mocinhas da aristocracia. Nada mais do que isso. Só que no segundo tempo, ele se vinga. No segundo tempo, ele literalmente solta a sua imaginação e a sua capacidade crítica, e aí ele passa a examinar outros estratos da sociedade brasileira e passa a examinar a aristocracia de um viés, né? Não mais aquele romântico da primeira fase, mas de um viés praticamente de denúncia da aristocracia. Como vai ser e também, eu diria que o Machado, ele adquire uma coisa que ele tenta colocar nos primeiros contos dele, né? Naquele conto sobre daquele poeta que vai ao país das quimeras e tal, ele tenta colocar algum conteúdo universal, mas ele ainda não consegue desenvolver isso plenamente. Aqui a gente vai ver nesse conto, A Igreja do Diabo, que é um conto que podia ter sido escrito por um autor polonês, russo, alemão, argentino. É um conto absolutamente desligado de uma condição específica, social e histórica do Brasil, né? A Igreja do Diabo. Capítulo 1, de uma ideia mirífica, e é um dos melhores contos do Machado, disparado. Isso aí todos os analistas concordam, e eu não sou analista, mas como leitor eu concordo também. De uma ideia mirífica, quer dizer, de uma ideia milagrosa, maravilhosa. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Portanto, é bem característico, né, desse período do romantismo e tal, de você atribuir a narrativa a uma outra pessoa, a uma carta, um diário, um manuscrito. Não é você que está inventando, né? O diabo teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, ou seja, das sobras, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Antes de passar para o próximo parágrafo, reparem que o diabo fala em lucros contínuos e grandes, né? Então, o diabo contabiliza. O diabo tem uma lógica muito próxima à lógica capitalista, né? De acumulação. Não é a lógica da generosidade, é a lógica do acumular. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele, escritura contra escritura, breviário contra breviário. Teria a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, prédicas são sermões, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem, se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há um só de negar tudo. Aí é a lógica do diabo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil.
Em seguida, lembrou-se de ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Eu acho incrível também como ele é capaz de, com imagens, né, fazer a gente ter uma ideia das sombras do abismo onde, né, habitava o diabo, e o infinito azul, que na verdade, né, o céu onde está localizado Deus. Capítulo 2, entre Deus e o diabo. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-se logo. E o diabo, né, que são tipos de anjos, o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Perguntou este. Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Né? Um Fausto que tinha feito um contrato com o diabo, digamos assim, que o diabo teria algum momento direito de vir buscar sua alma. Explica-te. Quer dizer, ele não veio buscar a alma de um só, ele vai vir buscar a alma de todo mundo. Né? É isso que ele está querendo dizer. Todos os Faustos do século e dos séculos. Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Aí é a ironia do diabo, né? Recolhe esse velho, trata ele muito bem, bota aí couro, música bonita pra ele, essa coisa papagada toda que você faz aí, tá, Deus, né? E Deus responde: sabe o que ele fez? Perguntou o Senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito, quer dizer, ninguém mais vai entrar no céu. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata, em 2 palavras, vou fundar uma igreja. O preço para chegar no céu é agir corretamente. E para entrar na igreja do diabo era o contrário, né? Pintar e bordar. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. Então vim dizer-vos isto com lealdade. O diabo é orgulhoso, né? É ambicioso, ele é espalhafatoso. A primeira coisa que ele faz é isso, e se mostrar para Deus. Não tinha nenhuma necessidade. Para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Ele é mentiroso. Ele está dizendo para Deus que ele está indo ali de boa vontade para não ser acusado de dissimulação, para não apunhalar Deus pelas costas. Não é isso, ele vai porque ele quer, né, esfregar na cara de Deus a ideia. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo, mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido. E uma tal exigência, quer dizer, exigir que o mestre vencido aplauda, né? Senhor, desço à terra, vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja? O diabo sorriu com um certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória. Qualquer coisa que nesse breve instante da eternidade o fazia crer superior ao próprio Deus. Né? É a híbris do diabo, é a soberba. Mas recolheu o riso e disse: só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes filhas do céu são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Quer dizer, toda pessoa, por mais virtuosa que seja, tem sempre alguma falha, né? Então aquele manto de veludo, que é um tecido muito rico, é um tecido que antes, na Idade Média, só era usado por nobres e por rainhas, ele é rematado com uma franja de algodão, que é um tecido barato. Então, na nossa alma, apesar de todas as virtudes, a gente tem algum ponto fraco, né? Que é essa franja de algodão, por onde ele ia trazer as pessoas. Ele ia buscar o fraco de cada um. Velho retórico, murmurou o Senhor. Na verdade, murmurou, então não é. Velho retórico. Olhai bem,
Muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalham, ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade nas profissões carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Então ele está querendo dizer que podia olhar para onde fosse, que você vai encontrar, né, pessoas que realizam ações muito positivas, mas que na verdade o fazem por orgulho, por vaidade, tem um ponto fraco, fazem outra coisa que contradiz isso. Nisto os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica, como quem diz assim: Senhor, manda esse sujeito embora, não aguenta mais. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dá. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua. Mas viu um casal de noivos na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação, aí é literalmente a tábua de salvação, né? E mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para o misantropo é realmente aborrecê-los. Quer dizer, o velho achava que a vida era terrível, que eles iam ter que viver no mundo, né? Então ele morreu, se livrou do mundo e mandou eles sofrerem no mundo, salvando-os. Retórica e sutil, exclamou o Senhor. Vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe as franjas, convoca todos os homens, mas vai, faça, né? Debalde o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe o silêncio, né? Aí vem o poder de Deus superior ao diabo, né? Ele cala o diabo. O diabo quer falar, mas não tem como. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos, né? Que não era lugar para prosa de diabo, era lugar celestial. O diabo sentiu de repente que se achava no ar, ele foi transportado. Tem até efeitos especiais. Dobrou as asas e como um raio caiu na terra. Capítulo 3. A boa nova aos homens. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cóbula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária. Então ele se disfarça de monge beneditino, né? Com uma voz que reboava nas entranhas do século. Esse voz que reboava nas entranhas do século significa também que a mensagem dele para aquele século, né? Para aquele século, era uma mensagem que tinha muita penetração, tá? Que esse século XIX é um século de grandes mudanças, é um século de grandes transformações, é um século de fortalecimento, de implementação do capitalismo, com a sua lógica, né? Com uma lógica cruel, fria, né? De destruição de antigas moralidades. Tem um livro fantástico do Marshall Berman, chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, e que ele mostra que ele chama de aventura da modernidade. Modernidade é feita por essa incerteza, por essa transformação contínua, e isso começa sobretudo no século XIX, né? Ele prometia aos seus discípulos e fiéis, então, também um excessivo consumismo, materialismo, que até a própria Rua do Ouvidor é o símbolo maior.
Ele prometia aos seus discípulos fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, bem-humorado, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos, tomai daquele nome inventado para meu desdouro e fazei dele um troféu e um lábaro. Lábaro, no caso, aí é a bandeira. Eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava a princípio para incitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma, era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras. Opa, aqui não, senão você derruba. E você acaba com a gravação, gatinha. Não, tudo bem, eu deixo com a mão aqui. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. Pronto, ela já voltou. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença de que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles não haveria Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos dos bons versos do Isope. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Tá virando tudo de cabeça para baixo. Mas ainda pondo de lado essas razões de ordem literária e histórica, só para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares em grande cópia do que os maus bocados, ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Então, ao invés da expressão as vinhas do Senhor, era vinho mesmo puro que o pessoal ia poder botar para dentro, Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras, e é o próprio talento. A pessoa não tem inveja, não tem opção. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força. E concluía, muitos homens são canhotos, é estudo, ou seja, tem homens que usam a fraude, tem outros que usam a força, tudo bem. Assim como algumas pessoas são destras e outras são canhotas. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. Você tinha que conseguir as coisas, ou por fraude ou por força, mas tinha que conseguir. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade é corrupção. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Aqui é muito interessante porque esse discurso do diabo,
ele permite ao Machado fazer com muita graça, né, uma condenação veemente dos valores da sociedade que ele vive, do mundo que ele vive. Só que a graça é que ele cria uma situação, né? É o diabo que está dizendo isso. Então, sobre a corrupção está dizendo, é a mesma coisa. Você pode vender teu sapato, que não é tão teu assim quanto a tua consciência. O diabo, ele é um sofista aqui, né? Ele pega as ideias e ele torce até chegar onde ele quer. O sapato é teu, mas ele não é teu, ele não é parte de você. Por que você não pode vender a tua consciência? Isso sim é teu, né? É mais teu do que o teu sapato. Então você pode vender tua consciência, você pode vender teu voto, você pode vender tua opinião, né? Que era uma crítica que o Machado fazia muito à época em que ele estava vivendo, que era uma época que depois, né, do aprofundamento do capitalismo, a gente tinha essa transformação dos valores da sociedade, com a venalidade correndo solta, com a ambição, com a busca, né, do lucro incessante, do enriquecimento, e ele está percebendo isso tudo, né? Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. Pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Quer dizer, então, vende o teu caráter também, não tem problema. Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente, né? Exercer duas das virtudes pregadas pela Igreja do Diabo. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie. Quer dizer, calúnia não era problema, mas caluniar gratuitamente não pode, tem que receber, né? Tem que estar a serviço de alguém. Nos casos, porém, que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salvo, todavia, a única exceção do interesse, né? Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de interesse, convertendo o respeito em simples adoração. Era este o sentimento aplicado e não aquele. Quer dizer, o respeito verdadeiro pelo outro, a cortesia verdadeira, não podia. Se você simulava o respeito, adulando a pessoa, né, podia, porque na verdade não era respeito, na verdade era adulação, né? Era puxar saquismo para você obter um interesse próprio. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos ódio ou desprezo. Quer dizer, só os parasitas que dependiam da caridade ou os negociantes que estavam devendo, que também passavam a depender da caridade, é que pregavam o amor ao próximo, né? Que viria, na verdade, dar ao próximo indiferença e, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo a demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leva a breca ao próximo, não há próximo, não há. É uma abstração, uma invenção. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. Porque aí não estava amando ao próximo, estava amando a próxima. E não amava a próxima por amar ela mesma, mas na verdade amava a próxima por estar roubando a próxima do outro, e na verdade por amar a si próprio. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação por metafísica escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns.
Mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria, né? Então, na verdade, no caso dos adúlteros, ele achava que cada um só estava cuidando de si, que não era um amor verdadeiro. Capítulo 4 e último, franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deixavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. Quer dizer, fingiam que estavam sendo fraudulentos, mas na verdade estavam falando de verdade, com o coração na mão. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como um droguista do Levante, um sujeito que trabalha com ervas, com perfumes, com drogas de uma maneira geral, que podem servir com especiarias, enfim, com coisas que podem servir também como remédios, que envenenara longamente uma geração inteira e com o produto das drogas socorria os filhos das vítimas. No Cairo achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. Ele era ladrão, mas frequentava a mesquita, estava ali, cultuando Alá. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe o rosto o procedimento, ele negou que iria ali roubar o camelo de um drogman ou de um intérprete. Roubou com efeito à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um muezim que rezou por ele a Alá. O muezim é aquele cara que fica do alto do minarete lá da mesquita chamando o pessoal a rezar às 6 horas da manhã e tal. Então é um religioso responsável. O manuscrito beneditino, aí o Machado lembra do manuscrito beneditino, para a gente ter essa ideia de que não é uma coisa inventada, uma coisa que existiu, que tem um documento. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem, nem dizer que ele tinha saúde ele gostava, ele fingia que estava na cama só para poder mentir, Pois esse homem não só não furtava o jogo, se ele jogava, nessa hora ele era honesto, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária, todo mundo com medo da vigilância do diabo, E conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha aleivosia, mas não havia duvidar, o caso era verdadeiro. Quer dizer, o diabo estava sendo traído à torta e à direita, tudo quanto é lado. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu,
não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Deus é Deus, né? É outra história. Pôs os olhos e disse-lhe: o Deus do machado. Eu acredito no Deus do machado. Que queres tu, meu pobre diabo? Aí é um trocadilho, né? Pobre diabo é uma pessoa infeliz, né? É uma pessoa pobre. A gente fala o pobre diabo. As capas de algodão têm agora as franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Essa questão aqui, você vê um salto que ele faz em relação aos primeiros contos, né? Ele está falando da natureza humana nesse conto. O que ele quer falar é que a gente é contraditório por natureza. No final das contas não existe bem e mal. Deus, muito mais sábio que o diabo, consegue lidar com essa contradição. Já sabe que existe essa contradição. O personagem que ele cria para Deus é assim. Uma complacência, sabe? Como se ele já soubesse que no final ele não se abala, ele não se enfurece. É um Deus que escuta, tem paciência até certo ponto com o diabo, para depois chegar a essa conclusão. É muito interessante isso. O Deus do Machado, ele é superior porque ele é nesse conto, né? Aqui desse conto, ele é superior pela sabedoria e não pela força ou pelo poder. Ele é até capaz de mandar o diabo embora na hora que está enchendo a paciência do céu inteiro, né? Os anjos todos estão bucejando. Gabriel e Miguel falam: pô, deixa eu dar uma espadada nesse cara aí. Ele até, não, tudo bem, ele manda ir embora, mas deixa o diabo falar tudo que ele quer. E ele fica laconicamente: tá bom, então não, você veio aqui, na verdade, né? Ele sabe por que o diabo veio ali, né? Porque o diabo achava naquele momento que ele seria superior a Deus, ele queria desfrutar daquela superioridade, né? E Deus, naquela calma, naquela tranquilidade: olha só, o que você encontrou, você só inverteu, né? Você inverteu as posições, mas a situação é a mesma, continua havendo uma contradição. Se antes a capa era de veludo e tinha a franja de algodão, agora a capa é toda de algodão, mas tem uma franjinha de veludo ali, que vai existir, né? Porque isso é a natureza humana. Isso mostra um Machado, digamos assim, que está no mesmo patamar dos grandes escritores da literatura universal, entendeu? Que todos eles buscaram de alguma maneira refletir sobre o que era a humanidade, né? Shakespeare e todos os outros. Começa em Homero, né? Homero vai dizer lá no canto 6 da Ilíada, ele vai dizer, né? Os homens são como as folhas das árvores, né? Que amadurecem, caem, o vento as leva e outras folhas nascem. Quer dizer, falando dessa nossa de que nós somos iguais, que na verdade não somos todos folhas da mesma árvore, né? E que da nossa impermanência como a nossa característica fundamental. Então é contraditório que os homens queiram tanto poder, dirigir impérios, ter tanta riqueza. Não, tem que aproveitar, é o momento de estar aqui, porque não vai ficar absolutamente nada, né? Então Homero reflete sobre isso, Shakespeare reflete sobre isso, todos os grandes escritores refletem sobre a natureza humana à sua maneira. E o Machado alcançou, quem fala muito isso é o Antônio Cândido, quer dizer, ele diz que é o único dos escritores brasileiros até aquela época, até o momento dele, que podia aspirar a uma reflexão de caráter filosófico, que os outros eram uma abobrinha comparado com o Machado. Aqui a gente tem uma discussão de caráter filosófico sobre as virtudes, né? Inclusive porque o discurso do diabo, ele não é falho totalmente. Se você for ver, a inveja produz alguma coisa, né? A inveja produz alguma coisa. A inveja em si, ela não é boa, mas ela tem alguns corolários e algumas consequências, algumas, não todas, né? Que podem ser boas. O discurso do diabo também faz sentido. Também dá para construir uma doutrina em cima disso aí. Só que vai ter a sua falha, vai ter a sua brecha, vai ter a sua franja, né? Isso que eu achei mais legal. É ele ter essa compreensão da não possibilidade do bem absoluto e nem do mal absoluto.
Nem Deus E ele tá numa época em que a religião não era bem assim, né? Exatamente. A religião tinha um Deus punitivo, né? Ela tinha um Deus censor, ela tinha um Deus normativo, que estabelecia o que era certo, o que era errado, o que podia fazer, o que não podia fazer. Então esse Deus do Machado é tudo de bom, né? Muito legal mesmo. Bom, gostaram da primeira aula com os contos novos? O que acharam? Muito diferente, mesma coisa? Sim. Gostou, Manuela? Tem muito mais reflexão possível, né? Muito mais, né? Então a aula que vem é só desses contos, tá? Doravante. Acabamos com como é o Jornal das Moças? Jornal das Famílias. Jornal das Famílias. Mas vai ter um outro conto bom da estação, que é o que substitui o Jornal das Famílias, né? Mas são contos bem legais, de qualquer maneira, tá?